Ok, pessoal. Então, está gravando, né? E já praticamente deu 8 horas. Então, eu vou fazer a prece de início. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e agradecer pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos reunidos em seu nome. Todos, cada um em seu lar, mas, ao mesmo tempo, todos ligados a casa espírita que nos acolhe, o nosso cantinho, e contamos com certeza com a companhia junto de nós de espíritos trabalhadores do nosso cantinho, espíritos queridos e amigos que sempre vêm nos visitar, nos auxiliar no entendimento daquilo que lemos e estudamos. E com certeza, mais uma vez, contamos com a presença desses espíritos queridos e amigos junto de nós. E também agradecemos porque sempre que chegam, trazem bem-estar para todo o grupo familiar, ajudando-nos a transformar a nossa atmosfera espiritual, uma atmosfera de paz, de harmonia, de tranquilidade e serenidade, propiciando assim o melhor entendimento daquilo que vamos estudar. E deixamos então a nossa prece entregue nas mãos da equipe espiritual para auxiliar a paz mundial e assim iniciarmos também o nosso estudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, conforme perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito que bem, pessoal. Então, nós estamos aqui, né, no estudo, tem o capítulo 48, se não me engano, do livro Seara dos Médiuns, né, que é Tesouros Ocultos, e que o nosso Emmanuel, né, nos leva a essa questão, né, daquilo que nós podemos, né, ou que se sugere que nós façamos, que pode ser, que tipo de pergunta que a gente pode fazer para os espíritos, né? E o, todo o capítulo, então, é dedicado a a responder, né, essa nossa pergunta, certo? E aí nós paramos na pergunta 29, e a próxima seria aquela, né, que é a pergunta número 30, que é o que o Emmanuel sugere, né, com relação ao estudo do livro Seara dos Médiuns. Então, nós temos tido uma série de perguntas, né, e respostas dos espíritos, obviamente que são dos espíritos superiores, né, e essas respostas sempre são de alerta para todos nós, né, para aquilo que nós efetivamente, né, entendemos que o Espiritismo pode nos trazer, né, como membros dessa humanidade terrena. Então, o que nós achamos, né, que o Espiritismo nos traz? Se nós pensarmos que o Espiritismo nos traz
fortuna física, material, certo? Já estamos fora, né? E assim por diante. Tem um monte de coisas que o Espiritismo não serve. Na verdade, ele vem, né, para nos trazer o entendimento daquilo que nós, espíritos reencarnados, temos que fazer para chegarmos à nossa perfeição, né? Como espíritos eternos que somos. Portanto, lá atrás Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o Espiritismo nos traz, além de todo o arcabouço teórico e experimental, né? Que o Espiritismo nos traz, como uma ciência que é, ele também responde à pergunta, né? Quem somos, né? De onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. E o Espiritismo responde à seguinte questão: somos espíritos eternos. Já reencarnamos, tivemos outras vidas. Vamos reencarnar de novo até atingirmos a perfeição. E lembrando que caminho, a verdade e a vida estão nos ensinamentos de Jesus. E, portanto, é a nossa transformação moral e o trabalho incessante que vai nos levar à perfeição, né? Muito bem, então, a partir daí, né, é que nós devemos fazer reflexões. O que que eu espero na comunicação com os espíritos desencarnados? Quem eu quero do meu lado, né? O que que eu posso fazer para me melhorar? E aí vem também as questões das perguntas que nós estamos fazendo. Feito esse preâmbulo, eu gostaria então de pedir para a Elisete se ela pode, né, continuar aí na leitura para nós desse capítulo, a pergunta número 29. Vamos lá. Em suas pesquisas, o sábio e o inventor nunca são assistidos pelos espíritos? Isto é muito diferente. Quando chega o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de dirigir sua marcha procuram o homem capaz de levá-la a bom termo e lhe inspiram as ideias necessárias, mas de maneira a lhe deixarem todo o mérito, pois é preciso que ele elabore essas ideias e as ponha em execução. O mesmo se dá com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem na sua própria esfera. Aquele que só é capaz de cavar a terra não será feito depositário dos segredos de Deus, mas sabem tirar da obscuridade aquele que seja capaz de lhe secundar os desígnios. Não vos deixeis, pois, arrastar pela curiosidade ou pela ambição, por um caminho que não corresponda aos fins do Espiritismo e que vos conduzirá às mais ridículas mistificações. Observação. Uhum. O conhecimento. Espera só um pouquinho. Então, né, ele já coloca, né, bem claro quais são os fins do Espiritismo. Então, as perguntas, né, que devem ser feitas e que os espíritos vêm trazer, né, são aqueles que, quais são os fins do Espiritismo? É nos proporcionar o nosso adiantamento moral, certo? Portanto, para isso, o moral e, obviamente, o intelectual, que vem naturalmente pelas nossas ações no mundo. Portanto, é necessário que a gente trabalhe, que a gente faça a nossa parte.
por causa disso que os espíritos vêm, né, e nos inspiram. Aliás, né, é que na pergunta anterior, a gente lembra que os espíritos falaram, escuta, né, não adianta ficar perguntando como que é isso, como que é aquilo, como é aquilo outro, e você depois falar assim, bom, é deste jeito, os espíritos já me falaram, eu sei que é assim e pronto, né? O que é um absurdo. Por isso que eles falaram, olha, os espíritos não vão ficar respondendo para você não fazer nada. E aí vem esta pergunta, e a resposta dos espíritos é que fala, olha, tem uma grande diferença em eu te dizer a resposta e eu te inspirar o caminho para que você obtenha a resposta, certo? Portanto, os espíritos trabalham, vão proporcionar ao espírito encarnado, né, o caminho para que uma determinada coisa seja descoberta, o caminho para que uma determinada equação seja resolvida porque ela é importante, e assim por diante. Qualquer coisa que seja, para o bem da humanidade, os espíritos vão inspirar, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no trabalho da Marie Curie e o Pierre Curie, o seu marido, né? Eles trabalharam a beça, né, para chegar até a existência do rádio, né, e depois de outros elementos químicos que nós hoje conhecemos, né, e que mostraram que era esperado que o rádio aparecesse a partir do urânio e assim por diante, várias outras, vamos dizer assim, como é que chama? Eliminação, né? Emissão de radiação que é ionizante. E aí você vai perdendo, né, elementos e você chega a um novo elemento químico. Então, é importante a gente ver que, com certeza, eles foram inspirados. Na mesma época, outro cara que foi bastante inspirado para poder trazer novo conhecimento foi o, é, o Röntgen, que inventou o equipamento de raio-x, que, na verdade, né, era um equipamento que provinha de um equipamento que já existia, feito pelo William Crookes, né, que é o tubo de Crookes, que era daquelas antigas televisões. Então, com certeza, naquela época, em que era importante a humanidade descobrir novos caminhos e entender também a questão, né, da radioatividade, os espíritos superiores, com certeza, vieram e trabalharam incessantemente intuindo esses cientistas, né? O, o Röntgen já vinha estudando há bastante tempo sobre aquilo que a gente depois conhece como a radiografia. Mas ele não chamava de radiografia, né? Aliás, é interessante porque ele não sabia, por isso que ele chamou de raio-x. Naquela mesma época que apareceu o raio-x, o equipamento do raio-x, em né, 1895, por ali, mais ou menos 1895, 1896, a Marie Curie estava descobrindo a radioatividade, o elemento rádio, né? E, portanto, né, tinha que ser um tipo de radiação que penetrava os tecidos, passava pelos tecidos, né, e eram detectados depois.
que é a base do equipamento de raio-x. Você gera uma onda eletromagnética de altíssima frequência, né? E essa onda eletromagnética ela interage com os elementos atômicos, né? Com a eletrosfera dos átomos, né? E se espalha, mas a radiação passa e vai chegar lá num detector. E aí apareceu o raio-x. Foi o Röntgen que comentou a forma como eram geradas as imagens que apareciam em filmes que eram guardados, né? Então é interessante a gente saber, né, como que isso foi acontecendo. Não aconteceu por acaso. E não aconteceu por acaso com Röntgen, que quando ele descobriu a importância, né? Olha que interessante, o Röntgen descobriu e publicou o artigo entre novembro de 1895, né, é, e, e, e dezembro, acho que foi, o artigo foi publicado em 28 de dezembro de 1895. Em 13 de janeiro de 1896, quer dizer, 2 semanas depois, né, uma mulher que tinha agulha, né, enfiada na mão, ela era costureira e tinha uma agulha que entrou, um, um, os caras fizeram uma radiografia da mão dela, em que aparecia a, a agulha, e um cirurgião inglês foi lá e tirou a agulha, né? Então, seria a primeira cirurgia guiada por uma imagem médica, né? Que hoje é corriqueiro para nós, né? Então, e o Röntgen não patenteou. Ele falou assim, não, essa descoberta é tão importante para a humanidade que eu não vou oferir lucros com isso, né? É diferente do Thomas Edison, que também era um grande inventor, né? Mas, com certeza, né, esses grandes inventores foram, sim, influenciados, né, por espíritos que queriam trazer uma nova fase, né, para que a humanidade tivesse a chance de progredir, né, e ter uma saúde melhor, né? Então, com certeza, os espíritos nos influenciam e nos indicam caminhos, tudo bom? Mas o trabalho, né? O trabalho para realizar a coisa é nosso, não é do espírito. Essa é a diferença entre a resposta dos espíritos nesta pergunta 29 e a pergunta anterior. Ok? Desculpa eu ter avançado bastante antes de ler a nota do Kardec. É que a nota do Kardec vai um pouco além, né, do que os espíritos responderam aqui. Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário antes da gente ler a nota do Kardec? Alguma pergunta? Pode perguntar. Muito bem. Então, vamos ler a nota do Kardec. O conhecimento mais aprofundado do Espiritismo acalmou a febre das descobertas que, no princípio, todo mundo imaginava fazer por meio dele. Houve até quem chegasse a pedir aos espíritos receitas para tingir e fazer nascer os cabelos, curar os calos dos pés, etc. Conhecemos muitas pessoas que, convencidas de que assim fariam fortuna, só conseguiram processos mais ou menos ridículos.
O mesmo acontece quando se pretende, com a ajuda dos espíritos, penetrar os mistérios da origem das coisas. Alguns deles têm seus sistemas sobre essas matérias, sistemas que não valem mais do que os dos homens e aos quais não é prudente dar acolhida senão com a maior reserva. Isso, muito bem. Então, vejamos, né? É muito interessante, né? Que a gente lembra, quando o fenômeno mediúnico apareceu, e não se chamava fenômeno mediúnico, eram fatos, né? Eram assim, se sabia que determinadas pessoas, estando presente, fazia mais diferença para que houvesse as respostas, né? Mas se sabia que tinha espírito do lado de lá e se fazia perguntas: você existe? Quem é você? Fala seu nome e assim por diante. Então se fazia um monte de perguntas, né? E quando as pessoas se convenceram de que realmente os espíritos existiam, antes de ter, né, a, vamos dizer assim, a formalização da doutrina espírita, né, ou a criação do nome espiritismo, para diferenciar de espiritualismo, né, o pessoal fazia as mais absurdas perguntas. Por exemplo, né, essa que foi de uma loção, né, para poder fazer crescer os cabelos. Por quê? Porque a pessoa achava assim, o espírito vai responder, certo? Aí eu vou fabricar e vou ganhar muito dinheiro, porque está cheio de careca no mundo, né? E, obviamente, né, o que o Kardec fala assim, olha, o que você corre risco é de cair no ridículo, né? Mas quando o espiritismo chega, com todo o seu arcabouço, todas as perguntas e respostas, né? O Kardec fala, acalmou a febre de perguntas indevidas. Mesmo assim, isso continuou por muito tempo, embora tenha acalmado, né, a febre, porque as pessoas perguntavam de tudo e acreditavam piamente que as respostas estavam corretas, porque vinham de espíritos, ainda mais quando eles se diziam espíritos superiores, né? Então, é muito importante a gente ficar atento. E aí, o Espiritismo veio e foi aclarando, né? E essa parte, né, do nosso estudo, ela é muito relevante exatamente porque ele vai nos informando, né, aquilo que é adequado ou inadequado se perguntar aos espíritos, né? Então, a gente vê que eram coisas absurdas que se perguntava. Foi por causa disso, né, que o Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, né, ele traz lá a pergunta sobre, sobre os tesouros, né, as questões dos tesouros ocultos, que é o que vai acontecer agora, né, na pergunta número 30 e seguintes, né? Certo, pessoal? Comentários, por favor? Nada. Nada, 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 nada. Muito bem. Então, vamos para a pergunta número 30, por favor. Os espíritos podem fazer se descubram tesouros ocultos? Fazer que se descubram tesouros ocultos? Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas.
mas os espíritos zombeteiros muitas vezes indicam tesouros que não existem, ou se comprazem em apontá-los num lugar, quando se acham em lugar oposto. Isto tem a sua utilidade, mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Se a providência destina tesouros ocultos a alguém, esse os achará naturalmente. De outra forma, não. Muito bem. É a mesma coisa que perguntar sobre o tônus capilar para os cabelos, né? Para fazer crescimento dos cabelos. Ora, vai poder ter espírito que vai responder: use isso daqui, mais aquilo, macera bem, faz isso, faz aquilo, tal, tal, tal. Aí a pessoa vai acreditar que aquilo funciona, certo? E vai querer vender para fazer fortuna. É a mesma coisa sobre os tesouros ocultos. Onde é que tem o tesouro, né, do navio que naufragou, não sei quando? Onde é que o pirata, sei lá quem, né, em que lugar, em que ilha ele escondeu o tesouro dele? Você pergunta isso, você quer que tipo de resposta, certo? De que tipo de espírito, né, nós estamos falando que vai ficar respondendo a isso? Então, você quer procurar tesouros ocultos? Tem gente, vai estudar, certo? E trabalha, arruma dinheiro para poder ir buscar o tesouro oculto que você acha que está no lugar A, B ou C. Mas confiar que os espíritos vão te dar uma resposta correta, pronta para você ir lá e buscar o tesouro, é muita estupidez, desculpe a palavra. Por quê? É a mesma coisa que você perguntar para uma pessoa que nunca estudou nada sobre qualquer assunto, por exemplo, sobre equipamento de ressonância magnética, certo? Que ela vá responder para você alguma coisa que seja minimamente válida, correta. Ela nunca estudou, ela não conhece como funciona, ela não vai saber responder. Ou, se ela é muito brincalhona, ela vai, né? Se ela quiser, né, que você caia no ridículo ao responder depois, ela vai te falar: "Ah, funciona assim, funciona assado, blá, blá, blá." Aí você vai propagar aquela informação, que é totalmente falsa, né? Então, o que os espíritos estão dizendo aqui, né, é exatamente esse negócio. Os espíritos superiores não vão indicar onde que está qualquer tesouro físico que vai nos dar uma fortuna material. O objetivo do espiritismo é auxiliar o homem a, pelo trabalho, com fazer as conquistas que ele precisa fazer, tendo o Evangelho de Jesus como o guia natural para o seu progresso espiritual, e, inclusive, balizar as suas ações aqui na Terra, no mundo material, onde nós estamos vivendo agora. Portanto, se você vai ficar rico ou não, se você vai achar um tesouro ou não, para os espíritos superiores que estão olhando lá na frente, né? Com certeza eles não viriam dizer nada. Então a gente precisa ficar muito claro, ter muita clareza com relação a essas coisas. Não adianta ficar perguntando coisas que os espíritos não vão responder. Ou, se houver alguma resposta, com certeza não é de um espírito superior. Mas vem uma pergunta. Bom, tudo bem. Ele está falando aqui de
tesouros, né? Coisas financeiras, tal. Mas existem ocasiões em que os espíritos podem responder? Existem, eles podem até responder se aquilo for importante e necessário para o seu progresso. Eles vão responder àquilo que for necessário. Mas a resposta dos espíritos aqui para esta situação, em que é importante que eu ache um tesouro oculto, porque eu estarei na prova da riqueza, certo? Eu vou achar naturalmente. Mas ficando muito claro que a prova da riqueza é uma das mais difíceis a se passar, né? Então, a gente precisa estar muito atento a esses aspectos, né? E que tipo de espírito que vai estar respondendo às nossas questões. Comentários, pessoal. Depois nós vamos ler a mensagem inteirinha que está lá na lição 48 do livro Seara dos Médiuns, agora com todas essas respostas, perguntas e respostas na nossa mente. Ok? Vamos para a pergunta 31. Que Se se deve ninguém pensar? tiver, desculpa, Elisete, Imagina, imagina. se ninguém tiver pergunta, né? Ou queira se manifestar. Que coisa, hein? Ninguém comenta nada. Então vamos lá. Pergunta 31. Que se deve pensar da crença nos espíritos guardiães de tesouros ocultos? Os espíritos que ainda não estão desmaterializados se apegam às coisas. Avarentos que esconderam seus tesouros podem ainda, depois de mortos, vigiá-los e guardá-los. E o temor em que vivem de que alguém os venha arrebatar constitui um de seus castigos, até que compreendam a inutilidade dessa atitude. Também há os espíritos da terra, incumbidos de dirigir as suas transformações interiores, e que, por alegoria, foram transformados em guardas das riquezas naturais. Observação: a questão dos tesouros ocultos está na mesma categoria da questão das heranças desconhecidas. Bem louco seria aquele que contasse com as pretensas revelações que lhe possam ser feitas pelos gaiatos do mundo invisível. Já dissemos que, quando os espíritos querem ou podem fazer semelhantes revelações, eles a fazem espontaneamente, sem precisarem de médiuns para isso. Aqui está um exemplo. Uma senhora acabara de perder o marido, depois de 30 anos de vida conjugal, e se encontrava prestes a ser despejada do seu domicílio, sem nenhum recurso, pelos enteados para com as quais desempenhara o papel de mãe. O seu desespero chegara ao cúmulo, quando uma noite o marido lhe aparece e diz a ela que o acompanhe ao seu gabinete. Lá, ele mostra a secretária, que ainda estava selada com os selos judiciais e, por um efeito de dupla vista, lhe faz ver o interior, indicando-lhe uma gaveta secreta que ela não conhecia e cujo mecanismo lhe explica, acrescentando: previ o que está acontecendo e quis assegurar a tua sorte. Nessa gaveta estão as minhas últimas disposições. Deixei-te o usufruto desta casa e uma renda depois desapareceu. No dia em que foram retirados os selos, ninguém pôde abrir a gaveta. A senhora então narrou o que lhe acontecera. Abriu-a, de acordo com as indicações do marido, e lá estava o testamento, conforme lhe fora anunciado. Olha só. Que coisa, hein?
Aí eu pergunto para vocês, e aí? O que vocês acham a respeito disso? Eu acho que o marido conhecia bem os filhos que ele tinha, Certo. né? É. Porque acho que por um espírito dele aparecer para ela, ele tinha muito assim, muito, ele era muito achegado, não sei, porque ela criou os filhos dele, né? E ele Uhum. conhecia, né, os filhos que ele tinha. Então ele já veio, eu acho que foi uma parte boa, né? Eu acho que numa hora dessa acontece, né, Eduardo? Você vê? Não aconteceu? Pois é. Vem para ajudar, para não deixar ela ao relento, né? Porque ela poderia ficar. Então, minha visão também nesse sentido, né? Primeiro, ele não é um espírito superior, fica claro isso. Mas, ao mesmo tempo, ele teve um ato muito sensato, né, de deixar que a senhora que cuidou, né, que atuou como mãe de seus filhos ao longo de bastante tempo, não ficasse ao relento, né? Por quê? Porque era muito comum, né? E continua sendo, viu, gente? Que se você não fizer um testamento, não fizer a coisa direitinho, você pode ser expulso da sua casa, né? É verdade. Infelizmente, as É, pessoas ainda, né, trabalham com esse tipo de sentimento, de pensamento, certo? sim. E não estava na, vamos dizer assim, nas provações e provas pelas quais ela tinha que passar, né? Passar pela prova da extrema pobreza, né? De ser relegada, largada no mundo, né? Destituída do lar que ela construiu junto com o seu marido, né? Uhum. Mesmo sendo mãe adotiva de todos desses seus filhos, né? Que obviamente agora já estavam adultos e que não tinham muito provavelmente muito respeito por ela, o que é muito comum Sim. nesses relacionamentos, né? Infelizmente, né? E aí o marido teve autorização para lhe É, mostrar, né? E olha que interessante, ela era uma pessoa ligada, né, às coisas da vida espiritual, tanto que ele utiliza a mediunidade dela para é, poder, né, apresentar o seu a sua verdade. o seu testamento, né? E é interessante que as respostas dos espíritos, né, e o modo como Kardec vem trazer o problema, certo? É sempre a mesma coisa, né? Seja por tesouros, né? Seja por qualquer coisa, né? Que É, nós pensemos, né? Que os espíritos superiores vão atender às nossas necessidades, né? Materiais. verdade. Então, é No caso, importante. né, Eduardo, o tesouro oculto ali seria assim mais a parte do amor que ele tinha por ela, né? Seria assim o tesouro dela, porque ela não estava preocupada, né? Assim, pelo que a gente vê, ela não estava preocupada com nada, ela não estava com malícia de, de ficar sozinha e eles tirarem ela da casa. Então, ali existia assim, um sentimento de amor, acho que entre os dois também, né? Eu acho que é por isso que foi permitido essa vinda, né? É interessante isso daí. Para a gente pensar, né? Agora,
é o lado bom da coisa, né? Vamos dizer assim. O próprio marido veio, né, ajudá-la, né? Então, tinha lá um tesouro oculto para a maioria de todos, né? Tanto é que é ela que é a beneficiária. Primeiro, ela tem o usufruto da casa, portanto, os filhos dele não podem tirar de lá, por força de lei, né? E segundo, que ela não ia ficar na dependência de ninguém, porque ela ia ter a própria renda, né? O que era normal, uma certa renda por ano, que é o comum lá, né? Para que a pessoa consiga viver. Então, ela tinha tudo. Então, no final das contas, era um espírito guardando um tesouro oculto, né? Isso. Mas a pergunta vai um pouco mais além, né? Kardec pergunta sobre se há espíritos que ficam guardando os tesouros que estavam lá. E os espíritos respondem, né, que muitas e muitas vezes, se você esconde um tesouro, ou seja, você pega aquela riqueza que você tem nas mãos e não faz dela um, uma ferramenta para o bem de todos, né? Se você está guardando, escondendo para você, para que ninguém mais saiba onde que está, o que pegar, né? Isso daí mostra que você é uma pessoa egoísta, certo? Avarenta, que você dá grande valor às coisas da vida material, principalmente às riquezas, né? Considerando que você pensa que a vida, né, continua, você é dona. Quando, depois que morre, embora tem muitos espíritos que nem sabem que morreram, né, mas que são os donos daquele tesouro, daquela fortuna, né? E eles se apegam a ela, mesmo estando no plano espiritual, né? Então, para quem não está estudando conosco aos domingos, né, nós acabamos de estudar, né, no livro No Mundo Maior, do Chico Xavier, e o André Luiz, né, o que aconteceu ao avô do André Luiz, né, que era uma pessoa avarenta, e ele, no plano espiritual, ele continuava preso, achando que ele tinha muito ouro, onde ele vivia, que era tudo ouro, que não tinha, né? E era tudo ilusão, estava na mente dele, ele estava completamente obcecado por isso. Então, pode acontecer de nós termos, né, em determinados tesouros, aqueles espíritos que se consideravam os donos daquele tesouro, né, avançar sobre aqueles que podem querer levar aquele tesouro. E embora eles não tenham ação direta, física, para impedir, né, e eles veem o seu tesouro sendo levado, eles começam a obsedar aquela pessoa que levou o tesouro. Vai atacar aquela pessoa, ou as pessoas que estiverem lá, certo? Na minha opinião, inclusive, né, essa é uma das coisas que aconteceram com muitas pessoas que, vamos dizer assim, descobriram, né, sarcófagos ou múmias, né, de, dos tempos dos egípcios, né, lá atrás dos faraós, né, e que muitos enlouqueceram, morreram, foram vários foram sendo mortos, né? É lógico que existe sempre uma possibilidade de que, estando lá enterrado no meio de um monte de coisa,
Você pode ter algum micro-organismo que estava lá, que hoje em dia a gente já não tem mais ah, esse, nenhuma proteção imunológica contra esses micro-organismos, e a gente acaba adoecendo. Todos aqueles que tiveram contato com aquilo podem adoecer por causa disso. Mas o interessante é que nem todos morreram do mesmo jeito, né? Mas morreram. Então, muito provavelmente teve a ação de um espírito ligado ali àquela múmia, né? Aquela pirâmide, e especificamente em relação ao tesouro que foi levado embora, a ação de um espírito que era ainda preso às coisas que estavam lá. Essa é a minha interpretação. Então, os espíritos estão, né, explicando aqui, ó, avarentos, né, que ocultaram seus tesouros, podem, depois de mortos, vigiá-los e guardá-los, né? E o temor em que vivem de que alguém os venha, né? Os venha. Aí, espera só um pouquinho. Os venha Arrebatar o tesouro. arrebatar, né? Constitui um dos seus, ele coloca, entre aspas, um dos seus castigos, né? Porque ele fica sofrendo, ele fica preso no plano espiritual a esse tipo de coisa, fica ali naquela região o tempo inteiro, né? Então, e existem aqueles que vão e atacam, né? Comentários que queiram fazer, por favor. Não? Então tá bom. O Eduardo, Oi. eu ia falar sobre, você vai complementar esse, também os espíritos da Terra, esses, eu estava pensando, encarregados de dirigir transformações interiores, estava pensando, esses espíritos da Terra, é igual assim, a gente diz que é os espíritos da natureza, que cuidam das coisas. Porque eu estava pensando nas histórias que a gente. Nas histórias, não. Como eu morei em sítio, né? Minha mãe contava que tinha naqueles lugares muito assim, afastados, né? Antigamente, onde eu morava, era muito mato. Uhum. E tinha aquela bola de fogo que vinha. Minha mãe disse que muitas pessoas da família dela, ela também viu, que vinha aquela bola de fogo e caía no lugar. Era uma bola de fogo. E que falavam que aquele lugar que aquela bola caía era o lugar que tinha tesouro. Tinha esse dizer, entendeu? E aí eu lembrei, porque às vezes pode E eles ser cavavam? que o pessoal diz que tinha gente que chegou a achar ouro mesmo, aonde caía essa bola de fogo. Uhum. Mas eu penso assim, como está escrito aqui, eu penso que os espíritos da Terra, eles cuidam dessas coisas escondidas que são ouro, sei lá, e faz a transformação, né? Porque eles cuidam, né, das riquezas naturais, né? Eu penso assim. Então, eu acho, né, que aqui ele está falando. Você lembra do livro Nosso Lar? Quando a Narcisa vai ajudar o André Luiz para fazer um remédio espiritual para o, o cara que estava morando, né, que tinha casado com a mulher do André Luiz. Ela chamava Narcisa. E a Eu lembro da Narcisa, Narcisa. e a Narcisa vai numa região ali onde tinha as matas e conversa com o espírito, ela chama dos elementais, o André Luiz chama de elementais,
se não me engano. E eles trazem para ela, né, material tirado da floresta para ela utilizar e Uhum. dar, vamos dizer assim, para o Ernesto, chamava Ernesto, o, Eu não lembro, o viu? espírito, o, Eu não lembro. o cara que tinha casado com a mulher do André Luiz, né? Eu preciso ler de Então, novo esse livro. eu estou entendendo aqui, né, que é isso, há também, né, os espíritos da Terra incumbidos de lhe dirigirem as transformações, né, interiores, dos quais, por alegoria, né, fizeram, né, guardas das riquezas naturais. Ah, Então, é como se você tivesse, sim, espíritos guardando, né, determinados tesouros da terra mesmo, né? Que, interessante. então, eu estou entendendo que é disso que está se falando. Eu até gostaria de ouvir os universitários aí. Os universitários, né? Cadê o Antônio? O Antônio está aí, eu sei que ele está Antônio, aí. vai ter mais gente, tá cheio de universitário aí. Tá cheio de gente aí para nos ajudar, né? É. Mas, se alguém quiser, Faustinho por ia favor, falar. falar. Faustinho pôs a carinha dele e fechou a janela. Então, Fausto. Eu não sei se entra no contexto aí, mas uma vez ocorreu com meu pai, eu acho que até já contei essa história, e em Casabranca tem a Igreja do Desterro. E essa Igreja do Desterro, ela é uma igreja dos irmãos franciscanos. E lá tinha um irmão que chamava Irmão Roberto. Hum. Ele era magrinho, miudinho, cabelo bem ralinho. E meu pai, um dia, passando lá, indo para o desterro, encontrou com ele no caminho. E ele parou e falou assim: Irmão Roberto, você quer uma carona até lá, né? Ele não costumava ir, ele sempre andava a pé, né? Com aquela sandalinha de couro, aquela bata dos franciscanos. Aí foi, subiu, ele entrou e falou assim para ele: você vai chegar na sua casa, você vai abrir aquela gaveta, a terceira gaveta da cômoda do seu quarto, e vai pegar aquela coisa que você tem lá e vai sumir com aquilo, porque aquilo vai te causar problema sério. Uhum. E minha mãe já tinha avisado meu pai algumas vezes que ele tinha que dar sumiço naquilo. O que que era? Era uma garrucha que ele tinha ganhado que tinha sido do bisavô dele, não, do avô dele, depois passou para o pai e o pai passou para ele. E ele andava meio atormentado porque nessa época ele não era espírita ainda. E as pessoas começaram a ficar incomodadas, por quê? Porque ele trabalhava no posto e ele vivia conversando com os espíritos para cima e para baixo. E as pessoas ficavam procurando com quem ele estava conversando e não conseguiam entender. Então achavam que ele estava ficando louco. E ele começou a ficar com isso na cabeça. E sem contar outras coisas que aconteciam, né? Porque nessa época ele era avesso a mineiro e preto. Ele não podia ver. Ele ficava irritado, ele ficava bravo, aí toda É um racista. toda a euforia dele vinha para fora. Bom, então eu acho que essas coisas também acontecem para o bem da gente, né? Não só com relação a tesouros, mas as outras coisas que aí só depende de a gente dar ouvida. Agora, quanto à história da Matilda, que ela foi pedir lá para os amigos da terra para fluidificar água para o Ernesto, Narcisa. Narcisa, realmente tem, porque várias vezes que eu
que eu fui dar isso bem lá atrás, lá no comecinho, no final da década de 70, né, comecinho da década de 80, quando a gente ia para Mojimirim, às vezes acontecia de ter que dar passe em alguém. E era interessante porque, dependendo de quem fosse, de quem precisava o passe, quem vinha dar o passe era um índio. Uhum. E algumas pessoas, eu não, mas algumas pessoas sentiam quando ele estava transmitindo o passe, cheiro de ervas da mata, de mato. Uhum. E era nítido isso, as pessoas comentavam, às vezes, acho que o seu Natalino era um deles, né, que falava assim, olha, está cheirando, aquele cheiro característico de matos, quando você Uhum. esmiuça a folha assim, ó, Sim. né? Uhum. E então eles vão. E dependendo da pessoa que estava necessitada, por que ela estava necessitada, se era alguma doença, alguma coisa, tinha Uhum. cheiros diferentes. Muito bem. Então, agora nós vamos encerrar aqui. Eu vou pedir para a Cecília fazer a prece de encerramento, por favor, lembrando também que vai ter a continuidade dos estudos. Sim. Então, Então por vamos mais favor. uma vez agradecer por mais uma aula de estudo, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, por essa oportunidade de conhecimento, agradecer ao nosso irmão Eduardo, que comanda o estudo, agradecer aos irmãozinhos que junto conosco também estudam, e agradecer aos nossos irmãos espirituais que nos assistiram, e que a nossa prece de gratidão também possa envolver o próximo estudo com nosso irmão Antônio, que tudo possa correr bem, com muito entendimento. E a nossa prece de gratidão, que ela possa ser encaminhada nesse momento ao nosso país e a todos os outros países que ainda se encontram em conflito. Que eles possam, Senhor, que os dirigentes desses países possam ser tocados no coração e governar com pensamento em Deus, no próximo e na natureza, buscando assim a paz universal tão esperada. E se assim pedimos, é porque guardamos a certeza, Senhor, que em tuas mãos reside todo o reino, todo o poder e toda a glória para todos sempre. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e ofensas, da mesma maneira em que vamos perdoando os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Então é isso, gente. Antônio, deixo nas suas mãos